Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui mais numa transmissão de mais uma live. Eu peço desculpas, a gente tentou, junto com o meu amigo aqui, tentou ativar o YouTube. Nós tivemos um pequeno detalhe, eu prometo que vou tentar melhorar a plataforma para poder colocar também outro jeito da gente visualizar. Outras pessoas que não têm o Facebook estão com dificuldade de acessar, porque só utilizam mais o YouTube. Eu estava aqui pensando como a grande sabedoria do universo é promissora para fazer com que as coisas se alinhem, né? E mais uma vez venho pedir desculpas e poder avisar aí a outros amigos que têm acesso ao canal, que têm acesso a essa live aqui pelo Facebook, que infelizmente por um problema técnico não foi possível realizar também a transmissão pelo YouTube. Peço desculpa, mas além disso, a voz está um pouco afônico, não sei se início de gripe, mudança de clima. Já tem praticamente 18 para 19 anos que moro no DF, até hoje não me adaptei. Mas falando em ligações do universo, as coisas culminam para estarem bem ligadas mesmo. Eu estava aqui vasculhando um material e a nossa temática hoje é o quê? Gestão escolar e visão sistêmica. E olha como as coisas se organizam, né? Pegando esse papel aqui que eu tinha guardado, já de uma formação que eu tive em São Paulo há algum tempo, lá pela Fundação Lehman, e que tratava de gestão escolar, sobre liderança, e foi muito boa, uma formação muito que me acrescentou muito. Foi em 2015, a temática de hoje, gestão escolar e visão sistêmica. Esse documento, essas anotações que eu fiz ainda de 2015, tratando especificamente do tema visão sistêmica. Eu não criei um cronograma, eu venho mais para atender uma demanda desses últimos dias, dessas reflexões, uma demanda mesmo pessoal. Eu falo, eu preciso falar sobre isso, eu preciso mostrar para as pessoas do quanto que isso é importante, falar de gestão de forma macro e também de forma mais sistematizada, pontual. Eu citava ontem que a primeira gestão que a gente tem que ter é da nossa vida. Quando a gente tem a gestão da nossa vida, fica muito mais fácil a gente liderar com eficácia em todos os outros espaços. Então, na perspectiva de gestão escolar, as nossas experiências elas vão muito mais do que a gente imagina, porque elas trazem toda a nossa carga histórica e fomentam também a vontade de alavancar na estrutura pública, ou seja, aquilo alinhado dos meus anseios, do meu perfil, daquilo que eu tenho como bagagem histórica e conhecimento antropológico, vai propiciar um trabalho mais organizado para a estrutura a qual eu estou integrado, para a estrutura a qual eu pertenço. Eu vou hoje tomar bastante água, porque hoje passei o dia me forçando a tomar água, porque parece que a gripe está chegando, né? E ela não pode tomar de conta. Existe muita coisa para fazer, muita coisa para falar, e eu não posso deixar de passar por essa tratativa falando de gestão. O que é gestão pública? Foi o que nós tratamos ontem. Então, com um papo muito aberto, algo macro, não é algo ainda sistematizado, que a sistematização vai adentrar quando nós encontrarmos outros parceiros para vir falar sobre o tema, sobre esse tema. E falar de gestão, o que é? Gestão escolar. E a gente tem pensado muito do como a gente trabalhar a gestão escolar em uma estrutura, se a gente acredita que tem tão poucos dados. Será que realmente tem poucos dados? Nós experimentamos junto com alguns colegas no meu trabalho, na Escola Classe 317, algumas organizações que foi bem funcional. Essas organizações passou pelo seguinte crivo. Nós precisávamos conhecer a estrutura a qual estávamos imbuídos. Depois de conhecer a estrutura
que estávamos imbuídos, era preciso fazer toda uma análise dessa estrutura, saber quais os pontos fortes, os pontos fracos, seria uma espécie de SWOT, e a partir daí a gente poder delimitar um plano direcionado para a melhoria da estrutura. A gestão escolar, ela passa por esse caminho da organização. E aí foi quando a gente trabalhou, vai sair um barulhinho aí, acho que tem outras mensagens, algumas pessoas mandando algumas outras mensagens. Eu não vou conseguir ainda responder, ainda estou naquela adequação. Vocês não têm noção de como foi ontem para fazer aquela transmissão, as gambiarras possíveis que foram feitas para poder dar uma transmissão pelo menos um pouco adequada, para que as coisas saíssem assim, razoável. Ainda não tá bom, a gente vai chegar na perfeição. E com ajuda, eu hoje inventei um outro jeito de dar o suporte para o celular, e amanhã uma colega me ofereceu um tripé para colocar o celular de uma forma mais segura. E falando sobre a gestão e sobre essa organização, foi quando nós trabalhamos uma investigação apreciativa. E essa investigação apreciativa, ela foi pelo caminho de investigar a estrutura que nós estávamos, quais as potencialidades, fragilidades, oportunidades que tinha, e o que nós poderíamos fazer dali para diante. Dentro da estrutura a qual você trabalha, seja empresa privada ou pública, como ela funciona? Funciona de forma adequada? Funciona de forma mais ou menos? Você é um funcionário, um servidor comprometido? Você é um funcionário, um servidor mais ou menos? Como é que você se vê dentro dessa estrutura? E nessas partilhas que fui observando o quanto é importante a organização das coisas. Sistematizar é muito mais fácil, porque nos dá um norte, nos dá um caminho, nos dá apontamentos. Você traça metas e as possibilidades de vencer essas metas. A Su, estou visualizando já o seu like aqui. Muito obrigado por participar. Tem outras pessoas que participam, que estão assistindo. Fico muito feliz e peço de novo por não conseguir transmitir pela plataforma ainda do YouTube, porque precisava de uma integração das duas e eu não consegui ainda. E o método que eu consegui encontrar dessa junção custava um pouco caro. Eu falei, não, vamos devagar, com andor que o santo é de barro, né? Então, para analisar a estrutura, nós fizemos a investigação apreciativa e eu digo a partir de pessoa também. Para me conhecer como pessoa, eu preciso fazer uma análise dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, do que me incomoda, do que não me incomoda. Tudo isso precisa ser visualizado. E dentro de uma estrutura não é diferente. Para quem tem dificuldade de lidar com a gestão de si próprio, vai ter dificuldade também de lidar com a gestão dos espaços os quais vai trabalhar. Seja no seu pequeno setor, no setor mediano, no setor macro, ou no setor aí, mega. Tem muita gente que trabalha em setores bem maiores, como por exemplo, na Ótica do Brasil, falando da educação, o Ministério da Educação. Imagina a gigantesca operação que tem dentro desse ministério para fazer com que todas as escolas públicas do país estejam funcionando a partir do seu crivo, né? A partir dos seus direcionamentos. A gente desce um pouquinho mais, vem para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Imagina a organização da Secretaria da Educação do Distrito Federal para fazer com que ela funcione de forma adequada. E depois, descendo da secretaria, a gente pega a Coordenação Regional de Ensino, aqui em específico a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. Eu peguei aqui o regimento interno da Secretaria de Estado de Educação do DF, uma publicização do Decreto 38.631, de 20 de novembro de 2017. Ou seja, está bem quentinho aqui esse regimento interno, com algumas alterações e um formato muito fácil de estudar e de compreender. Eu vim descendo essa estrutura para a gente olhar do Ministério lá da Educação, a gente vem para a Secretaria que tem vários órgãos e várias estruturas, e não são poucas, né? Para quem está como concurseiro está ativado. Às vezes a gente fica na sala de aula no dia a dia,
a gente acaba não se atendo da gigantesca operação que é para fazer com que essa estrutura funcione. Isso daqui tudo é o funcionamento da estrutura da Secretaria de Educação. E aqui vem específico os espaços que fazem, aqui um organograma que fazem com que funcione a coordenação regional de ensino. Que os pontos importantes dela, a gente passa pela Uniplat, que é aquela Unidade Regional de Planejamento Educacional de Tecnologia da Educação, ou seja, a Uniplat cuida, a grosso modo, das matrículas e de toda essa movimentação tecnológica para que os alunos sejam acolhidos e direcionados para os espaços de forma adequada. Vem depois aqui junto, no mesmo parâmetro, então no mesmo traçado, a Unieb, que é as Unidades Regionais de Educação Básica. Depois vem junto também a Uniai, que é quem cuida da merenda, que a gente... Estou falando na forma mais comum que a gente utiliza, que é a parte que cuida da merenda, que é a Unidade Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional. A Unigep, que cuida de pessoal, que é a Unidade Regional de Gestão de Pessoas, que muitos dos servidores conhecem também. E a Uniag, que cuida de forma da administração geral, prestação de contas, PDAF, PDDE e outras verbas e afins. Imagina isso daqui para fazer funcionar a escola que você trabalha. Então é uma organização muito grande. Eu fico olhando esse material e falo, meu Deus, como isso funciona, né? Como tem coisa dentro dessa Secretaria de Educação. E aí eu olho aqui para o nosso espaço regional de ensino de Samambaia, tem essas 5 unidades que funcionam com essa estrutura. E uma fala que é minha, muitos podem concordar, outros podem não concordar, como diz Voltaire, eu não defendo o direito, posso até não concordar com o que tu dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, né? Mais ou menos isso o dizer desse grande pensador. Muitos podem até não querer concordar, mas eu acredito que a espinha dorsal, o grande cérebro da estrutura da educação, ela caminha pela jornada do conhecer pedagógico. O espaço pedagógico é ele que faz movimentar todas as outras. Ele movimenta finanças, movimenta gestão de pessoas, ele movimenta gestão de materiais, ou seja, ele movimenta todo esse grande traçado que a gente encontra por aí. Isso daqui, desculpa, isso daqui que eu estou falando não é novidade, você já tem conhecimento sobre isso, né? Você já tem conhecimento dessa organização e quem está fresquinho aí, que passou nos concursos recentes, percebeu essas formas de organização e talvez historicamente, eu falo de forma bem histórica, bem antropológica mesmo, a gente tenha perdido um pouco da percepção de quem é a espinha dorsal da educação. Não é que um setor é mais importante do que o outro, mas a espinha dorsal eu vejo que ela está alicerçada a um trabalho pedagógico que precisa sim ser sistematizado, organizado, para que todas as pessoas trabalhem de forma tranquila, sistematizada e se sintam pertencentes a essa organização que a gente encontra dentro da nossa secretaria, enquanto Secretaria de Educação, né? Eu vejo que a gente tem muita coisa ainda para partilhar, para aprender, para estar junto, para falar sobre essas coisas, para conhecer sobre essas coisas. Quando a gente olha uma estrutura de uma escola, às vezes a gente tem a visão daquele espaço, então a gente tem a visão do lugar onde a gente está trabalhando. Isso é notório. Por mais que a gente tenha a parte teórica e experiências em outros espaços, a nossa visão naquele momento é do lugar onde a gente está tendo as nossas experiências mais concretas. Então, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, minhas colegas, partilhar um pouco desse conhecimento é muito gratificante, é muito bom.
E é incrível mais ainda quando a gente multiplica esse conhecimento. Vocês com certeza que estão participando aí dessa live têm mais conhecimento e têm mais tempo de serviço do que eu. Acho que eu tô, acredito que eu estou na secretaria há menos de 10 anos. Não, tem um pouquinho mais, né? Acho que eu entrei em 2007, eu tinha falado isso na live de ontem. Eu fico feliz novamente falando isso, de como a gente pode melhorar a nossa estrutura de trabalho, como a gente pode melhorar o nosso jeito de trabalhar. E essas melhorias, o que elas proporcionam para a gente? O que essas melhorias proporcionam para a gente? Qualidade de vida. Isso é essencial. Porque quem trabalha, quem faz o que gosta, tem qualidade de vida sim. Pode não ganhar os rios de dinheiro, mas tem uma satisfação daquilo que faz. Porque gosta do que faz. Volta suas energias para aquilo que faz. E quando faz tudo isso de forma organizada, facilita a vida. A gente não fica tão carregado, volta para casa com aquele viés do carregado, que eu tô cansado, que eu não suporto mais. Desculpa, chega no final do ano e diz, trabalhei tanto, mas parece que não deu em nada. Não, vamos parar um pouquinho. Eu sei que todo mundo, quando está na escola, isso eu reconheço. Todo mundo que está na escola, não tem ninguém que esteja numa gestão de sala de aula que fica sem trabalhar. Porque imagina uma galera toda daquela, uma molecada toda daquela, no bom sentido, uma garotada que está com a adrenalina toda dentro de uma sala de aula e o professor ficar ali sem fazer nada. Não tem, eu não acredito que tenha nenhum profissional que consegue. Porque os meninos têm um movimento, têm uma constância, têm uma agilidade que quem está na gestão da sala de aula não consegue mesmo ficar parado. E essa fala hoje ainda sobre gestão. O que é a gestão na nossa vida e na minha estrutura? E qual é a minha contribuição para esse espaço? Como eu estou contribuindo para que esse espaço seja melhor e mais organizado do que já foi? É quando a gente passa, naquele momento, logo na semana pedagógica, aqui no Distrito Federal a gente tem essa experiência muito boa. Eu estou até sem o calendário de 2019, mas a gente tem esse proveito muito grande, que é de poder usufruir de uma semana em que a gente estrutura todo o trabalho anual, que é chamado de semana pedagógica. Na semana pedagógica, a gente trabalha algo, gostaria que uma amiga em particular tivesse assistido, porque eu nunca vi uma pessoa me cobrar tanto a respeito desse documento como ela, a Líria, que é uma pessoa que eu tenho um afeto muito grande, né? Me cobrou muito nesse trabalho da construção do projeto político-pedagógico. Às vezes a gente deixa para construir o projeto político-pedagógico mais para metade do ano, mais para o final. E observando que o projeto político-pedagógico, ele é a organização que traça toda a nossa jornada durante o ano. Aquilo que a gente separa, que a gente seleciona, que a gente organiza na semana pedagógica, é o que a gente vai poder trabalhar de forma macro durante todo o ano. Isso é uma possibilidade incrível, uma oportunidade incrível que muitos outros estados não sei se têm. Falo da minha experiência como servidor da educação aqui no DF. E falando sobre a gestão escolar. Como está a gestão escolar segundo a sua visão? Como você vem trabalhando no espaço o qual você... como está a sua visão no espaço no qual você está inserido? Não com as negativas, mas com as positivas, o que a gente pode ir melhorando, né? Porque de coisas negativas, eu falava ontem, o universo já está cheio. Então a gente vai sinalizar com coisas boas, com coisas positivas, funcionais, que realmente dê resultados. E nessa organização da gestão escolar, quando a gente passou pela jornada da investigação apreciativa, a gente fez um traçado na nossa experiência de, primeiro, conheça a instituição a qual você está inserido. Quer ir para uma outra escola, quer ir para uma outra organização, não vá preocupado sim só com a questão de como que é o gestor de lá. Mas olhe qual é a estrutura de trabalho de lá.
É claro que o perfil do gestor, isso é muito importante e é peculiar. Isso é sumamente importante. Porque o gestor ele vai imprimir as suas características de liderança em todo o trabalho do grupo o qual vai liderar. Então, quer mudar de escola? Pensa, olha o perfil, como é que você gosta, se é um perfil que você se adequa, se é um perfil que você tem afinidade de trabalhar. Procure conhecer o projeto político-pedagógico dessa instituição, isso é muito importante, né? Isso não é para ótica de comparativo, mas para ver como que aquela estrutura caminha, qual é o jeito de caminhar dela, quais são os mecanismos que ela utiliza para o traçado daquela organização pedagógica, quais são as ferramentas que ela utiliza para, além de ofertar o suporte, mas também buscar os resultados. Então, procure conhecer a instituição que você vai de forma plena. Isso é muito importante porque quando a gente vai para um lugar trabalhar, a gente precisa gerenciar uma série de coisas. Por exemplo, quanto tempo eu gasto da minha casa até o meu trabalho? Isso é gestão de tempo. Na gestão de tempo, consigo vir para casa todos os dias almoçar? Quanto vou gastar de gasolina? Então, a gestão financeira. Esse lugar, ele proporciona para mim uma qualidade de vida como servidor, como funcionário, com as coisas organizadas e sistematizadas. Isso é organização da gestão escolar. Então analise todos esses pontos, porque eles vão delimitar o seu tipo de trabalho como professor, como educador, como outra função que você fizer dentro da sua estrutura, da estrutura a qual você vai. Eu fico pensando que a gente tem muito para contribuir da educação. Muito, 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 muito mesmo. Tem gente que já fez tanto curso, que tem tanta formação, e eu tenho buscado essas indignações a partir de mim, de que a gente busca tanto conhecimento e não partilha. E não partilha. Do que adianta tanto conhecimento e ficar estagnado? Não tem muita valia. Então, voltando aqui, para conhecer a estrutura, faça uma investigação apreciativa, não é depreciativa, é apreciativa, para você apreciar aquela organização, o que ela pode ofertar, como é o trabalho estruturado dali. E a gente vai estruturando esse trabalho junto, ele se formata naquela semana pedagógica, né? De como é que é o traçado. Você observa, quando tem várias séries, como é que eles trabalham? Cada quem trabalha do jeito que quer, de forma independente, ou há um alinhamento dos pares, um alinhamento dos profissionais para essa realização desse trabalho pedagógico. Observando sempre, a estrutura da educação, ao meu ver, ela é fomentada pela espinha dorsal, que é o fazer pedagógico. O nome pedagógico, para mim, ele é o ponto principal. Porque se o ponto principal não vai bem, todas as outras áreas você pode investir muito bem, pode investir muito dinheiro, pode investir em muito material, pode montar várias estruturas, pode contratar um monte de gente, mas se não tiver essa organização, organização sistematizada uma organização sistematizada, mesmo com tudo isso as coisas vão funcionar e vão continuar capenga. Eu tenho muitas outras críticas para fazer sobre muita coisa, mas às vezes críticas quando não são construtivas é melhor deixar em stand-by, a gente amadurecer para que elas venham a sofrer dentro da gente uma mutação, uma transformação, para que ao sair da gente saiam coisas boas, saiam coisas que possam transformar a mim, a estrutura a qual estou imbuído, e possa também transformar o mundo, tá bom? Lembrando que ao seu ver, qual é a espinha dorsal da instituição educacional que você trabalha? São as pessoas? São
as estruturas enquanto estrutura física, são as tecnologias. O que faz uma escola, ou o que faz a educação funcionar? A gente olha que para a grande educação a nível nacional, a gente tem investimento do Banco Mundial. Como é que o Banco Mundial vem coletar essas informações que está dando certo ou que não está dando certo? O que os números indicam sobre a nossa realidade? Que contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Eu sinto muita falta do nosso DF, nessas organizações maiores. Eu espero que tenha uma possibilidade de conversar mais de perto ainda com o nosso futuro secretário de Educação, nessa preocupação de termos um alinhamento mais sistematizado de como uma estrutura escolar funciona. Um exemplo que eu posso utilizar para isso enquanto gestão escolar é se eu, como gestor, deixo as coisas, eu chego, vou fazendo o meu trabalho, acredito que vou fazendo o meu trabalho, hipoteticamente vou deixando, então cada professor segue a sua linha de raciocínio. Aí a gente também deixa de seguir as orientações que tem aqui das competências de cada organismo, como é que deve funcionar, por exemplo, uma gestão escolar. Se não bem organizada, cada quem vai para um rumo, cada quem planeja de um jeito e as coisas podem sofrer consequências irreparáveis. Quem paga sempre isso? Todos nós. Todos nós pagamos o preço. O aluno não aprendeu. Todos nós pagamos o preço. Quando nós não nos envolvemos com as coisas, falando na nossa área de educação, todos nós pagamos o preço. Não é só a criança que não aprendeu, não. É a gente perdendo tempo também com situações que desgastam e não faz a gente crescer. Às vezes, deixa a gente mais atrofiado ainda do que nunca. Eu queria encontrar aqui uma parte que fala da gestão específica, né? Não sei se eu vou encontrar. Nesse ou no outro. Eu acho que nesse não vou encontrar. É de como as coisas funcionam e como a gente pode fomentar todas essas necessidades que a gente já tem dentro da educação. A gente vê tanto problema, tanta história, tanta confusão. A gente às vezes reclama e a gente toma a couraça e veste essa roupa da reclamação, de que não está bom, de que não está ruim, de que não funciona. Vamos tentar transformar a educação em específica do Distrito Federal? Eu convido a você para juntar nessa grande rede que está aí, de um monte de gente que está a fim de transformar a realidade, porque já não aguenta mais passar tanto tempo e ver poucos resultados. E um dos caminhos é organização. E organização não vai só dos meus ideais, mas vai da estrutura a qual eu estou imbuído, junto com a estrutura menor, que é com o gestor que eu estou a trabalhar naquela instituição. Falando hoje específico da gestão escolar, falo que o perfil do gestor ele é primordial, ele é que dá a característica de todo o trabalho daquela instituição. Isso é bom. Quando o perfil daquele que está lá, ele está porque gosta de trabalhar e não está simplesmente porque ele se acomodou, não sabe fazer outra coisa. Também porque ele quer usar das novas tecnologias de informação para melhorar os resultados que tem na sua instituição e o gestor tem essa função também de, a partir dessa organização, ele dá o suporte adequado para que quem trabalha naquele espaço tenha qualidade de vida, possa vir trabalhar satisfatório, possa gostar daquilo que faz, porque quando a gente pega alguém em alguma instituição na liderança que não vai muito bem, que não se compromete,
Ah, Evaldo, será que tem? Tem, vocês sabem que tem. Infelizmente tem. Mas isso são escolhas, tem gente que se acomoda. E se você é uma das pessoas que está acomodada, há algum tempo eu estava numa zona de conforto, de comodismo. Aí eu percebi que não dava mais para ficar na zona de conforto. Eu precisava fazer alguma coisa. E se alguma coisa é levantar, estudar, ver os mecanismos que a gente tem, as ferramentas que a gente tem. E eu nunca me esqueço de uma fala de uma pessoa a qual eu nutro um agradecimento muito grande. Ela teve uma visitação em 2013, dezembro de 2013. E essa pessoa foi fazer uma visita na escola classe 317 de Samambaia e ela trouxe uma panorâmica da estrutura da escola com os dados que estão por aí visíveis para todo mundo. E assim, eu conhecia, mas não tratava muito daquele material. E quando eu fui perceber, na gestão escolar que eu estava entrando, eleito em 2013 e assumi dia 1º de dezembro de 2014, de que quando aquela pessoa trouxe, para analisar mesmo o traçado de trabalho, veio para ofertar ajuda nessa questão da gestão pedagógica, da gestão escolar, e me mostrou aquele monte de dados, né? Quem é a 317, perfil dos profissionais, rotatividade, o movimento, tudo. Trouxe todo um conhecimento da escola com aquilo que já tem publicizado. Eu fiquei, meu Deus, como é que uma pessoa que vem de fora está conhecendo tudo isso e eu que estou aqui dentro, que assumi agora, não conheço tudo isso, que eu estava na escola já em coordenação e também em sala de aula, nessa escola específica desde 2009. E eu fui observar todo esse traçado, né? Todo esse material, essa pessoa colocou para eu olhar, e aí eu fui olhar isso, e foi quando a gente elencou aqui onde tinha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu olhei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu que eu como servidor público, para conhecer a legislação, conhecer todos os mecanismos que tem e não estou conhecendo. E agora eu inventei de querer ser gestor e não estou conhecendo a estrutura a qual eu pertenço. Na época, falando isso, aí o que eu fiz foi me debruçar depois daquele material que eu tive acesso, peguei, deixou lá para estudar, eu fui perceber o que era matriz de referência, o que era, o que estava já assim muito em alta falando da Prova Brasil, Provinha Brasil, o que isso impactava na estrutura que eu estava trabalhando, que eu iria assumir ali como gestor. Eu tinha feito aquela escolha para trabalhar naquele espaço, nesse tipo de função, e eu precisava conhecer o espaço que eu estava trabalhando. Pergunta se eu conhecia com todo o primor de riqueza. Não, conhecimento raso. E a fala que eu quero dizer, lembrar da específica, ela chegou simplesmente e disse assim: Evaldo, vocês têm todas as ferramentas que a gestão pública pode ofertar para vocês. Vocês têm todos esses mecanismos. Tem todos esses mecanismos nas mãos, e o que vocês estão fazendo? E o convite que eu faço para vocês agora, enquanto reflexão. Vocês conhecem a estrutura que vocês trabalham, conhecem o projeto político-pedagógico, como é o trabalho da escola, qual é o perfil do gestor, como as coisas estão funcionando. O gestor, ele abrilhanta a escola, vai com um farol muito grande. Eu tenho muitos amigos que estão aí partilhando comigo desse momento agora, e é incrível, porque quando a gente está sozinho, que não tem ninguém para nos direcionar, para estender a mão, para mostrar o caminho, e não só cobrar, porque cobrar é muito fácil, cobrar é fácil demais, mas oferecer suporte. A gente que está na escola, a gente não contrata ninguém, tudo que a gente faz é dentro do crivo da legislação, passa pelo crivo da regional, da Secretaria de Educação. Mas quem está ali, que já foi contratado, ou seja,
os vários profissionais que tem, para a gente poder ajudar e colaborar para o bem, para que a instituição funcione de forma adequada. Então foi um pouco isso, falando sobre gestão escolar. Essas são conversas abertas, nada muito fundamentado da forma como vocês já assistiram outros vídeos. E vamos agora para um outro ponto que eu tinha falado com vocês agora há pouco, que era sobre visão sistêmica. O que é a visão sistêmica de uma organização? Né? Como é que ela funciona? E as coisas na minha vida, graças a Deus, eu tomei essa decisão, elas estão cada vez mais numa engrenagem tão perfeita e numa sinergia, numa sincronia tão boa, que mexendo nos materiais antigos, encontrei esse material aqui ainda de 2005, falando de visão sistêmica. O que é liderança, o que é visão sistêmica. A liderança tem um papel primordial dentro de uma instituição? Não tem? Tem ou não tem? Funciona ou não funciona? Tá bom? E foi aí, observando esse perfil de gestor, que a visão sistêmica se adentrou a mim, para começar a compreender todas as crises e conflitos que eu estava tendo naquele momento, para entender o que era a Prova Brasil, para que servia o IDEB, qual o Banco Mundial, qual é a função dele, se ele impacta na nossa vida ou se não impacta, né? E eu creio que impacta muito, todos sabem disso, que depende muito do nosso fazer do dia a dia, que vão esses resultados, para acontecer mais e mais investimentos dentro da nossa educação a nível nacional. Então, meus amigos e minhas amigas, para vocês, qual é a compreensão de visão sistêmica? A visão sistêmica, ela é direcionada quando a gente tem, vou usar de uma forma que a gente conhece no dia a dia, é o pensar globalmente e agir localmente, ou seja, você conhece toda a estrutura, observa ela, tem a visão panorâmica disso, e depois você vai observar todos os passos, todos os itens que compõem essa organização. E organização, quando a gente olha aqui a palavra em si, visão sistêmica, vamos olhar para o sistema organizado do nosso organismo, que trabalha em uma sincronia muito grande. Como é que a gente consegue piscar o olho? Como é que eu consigo visualizar aqui o celular que está na frente nessa transmissão e ao mesmo tempo movimentar a boca e sair a voz, movimentar os braços, me portar agora de forma sentada? Como que é o funcionamento desse organismo, esse sistema? Então, quando a gente observa, é uma visão de um organismo que funciona perfeitamente. Perfeitamente. Quando não funciona perfeitamente, que tem um certo desajuste, as coisas precisam passar por um outro olhar para que tenha um melhor ajuste. Vou usar um outro exemplo, é quando se fala também de uma orquestra. Imagina se está na orquestra um batendo descompassado. Como é que fica a nossa audição? E eu falo isso no nosso jeito também de trabalhar. O nosso jeito também de trabalhar, ele é o diferencial nessa visão organizacional. Essa visão sistêmica que vai direcionar como é que vai ser nosso trabalho. Eu conheço a estrutura aqui, macro, e aqui embaixo todas as outras que estão a elas ramificadas. Conhecer setor por setor, para que os setores tenham integração, alinhamento. E sem alinhamento, qualquer organização tem dificuldade de gerar bons resultados. Ah, mas a gente está na estrutura pública, eu sou servidor público de educação. Ah, para que preocupar com resultados? Temos que gerar resultados sim, porque todos eles impactam na sociedade de forma incrível. Eles impactam na forma do comércio, eles impactam na forma dos transportes aí de forma geral, eles impactam em todas as áreas. Tudo isso gera um grande impacto. E essa visão sistêmica, esse direcionamento é que vai fazer com que a estrutura funcione de forma adequada
com essa sincronia, com essa sinergia, como uma orquestra bem organizada, como uma orquestra que tem pautada uma visão articulada de integração. Então quem está com o tambor, quem está com a flauta, quem está com o sax, então há uma sincronia tão grande que o resultado sai incrível. A gestão escolar, falo enquanto servidores da educação, quando a gente faz essa conexão, falo que a escola é uma grande matrix, né? Quando a gente faz essa conexão de todos os espaços da escola, para que todos compreendam que são gestores educadores, as coisas funcionam de uma forma esplêndida. 317 a gente tem passado por algumas experiências que têm possibilitado... Tinha caído. Desculpa, tivemos só uma queda de sinal aqui, um pouquinho agora, mas observando o detalhe mesmo do que é a visão sistêmica, o que ela pode fazer para uma organização. Então, meus amigos, minhas amigas, eu estou quase encerrando essa live de hoje, e a minha grande preocupação é de que a gente possa não ficar mais na zona de conforto. Muita gente está trabalhando, mas se a gente trabalha na educação, cada um para um rumo, e sem as coisas conectarem, a gente vai continuar com os nossos índices não tão altos. Vamos para o time do bem, vamos juntar com a galera que está aí. Tem muita gente, de 100% talvez tenha 3, 4, 5 que não queiram fazer parte desse novo movimento, dessa reconstrução na educação do DF, para fomentar mais ainda as nossas necessidades. Como é que a gente vai passar por isso? Organização. Já tem uma organização, mas fazer com que tudo isso funcione. Não estou dizendo que muita coisa não funciona. Até está funcionando. Mas como é que está funcionando? Nós da capital da República, nós temos por obrigação de sermos exemplo para todo o país na área de educação. E muitas vezes a gente está recebendo um banho de outros estados que estão sendo referência para a gente. E que bom, né? E nós temos um potencial muito grande. Olha o potencial de profissional que é você. Veja o potencial de pessoa que você é como servidor público dentro da educação. E eu olho para mim, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo parte dessa Secretaria de Educação, de ter passado no concurso em 2007 e de estar dando o meu melhor. Ainda é pouco que eu estou dando como gestor escolar, como professor, como servidor. Ainda posso ofertar mais. E tem muita coisa para a gente fazer conectados, né? Juntos. A gente passou aí durante muito tempo observando como é que a gente trabalhava com o teste da psicogênese. A gente trabalha Emília Ferreiro ou Esther Pilar Grossi, não trabalha, usa outros métodos de avaliação para o processo inicial de alfabetização. Como é que a gente vai trabalhar, se tem outros métodos, método fônico e outros, tem muitos outros por aí. São essas escolhas que a gente precisa fazer. Se a gente quiser crescer de verdade e fazer com que o DF desponte a nível do país para ser copiado no seu jeito de trabalhar com a educação, então é dar as mãos, é estar junto, é discutir junto, é fazer que naquele momento da semana pedagógica, que vocês vão passar daqui uns dias, que eu vou passar também, seja um momento caloroso de discussões intensas, mas discussões pautadas em documentos que façam com que a estrutura funcione. Conheça lá, conhecendo a sua estrutura, conheça o projeto político-pedagógico de lá, o que já vem sendo trabalhado, para ali melhorar o que já tem. É importante conhecer tudo isso para que a gente dê uma guinada. A gente já avançou muito. A gente teve o bloco inicial de alfabetização, que muitos chamam de BIA, trabalhando do primeiro ao terceiro ano. Poderia ter dado muito mais resultado, mas é uma fala minha, não é uma fala que eu peguei de alguém, que vou reproduzir aqui como um papagaio. Não. Por aquilo que eu tenho percebido. A comunidade tem problema, todas as nossas comunidades, elas vão ter dificuldades, sim. A gente tem que encontrar mecanismos de parceria do governo,
parceria dos servidores, parceria público-privada, se preciso for, para que a gente venha resolver esses pequenos detalhes que estão atrapalhando a gente de crescer. Nós somos a capital do país, nós temos por obrigação de, como Distrito Federal, mudar o jeito de trabalhar, mas de uma forma sistematizada. Aí, Valdo, é apostilamento, é método isso, método aquilo. Não sei ainda qual será o caminho que o nosso futuro secretário vai nos direcionar, baseado nos documentos legais, porque documentos, legislação, tudo isso nós temos. E como é que a gente coloca isso para funcionar? Todos nós temos que ter o compromisso de conhecer essas ferramentas que estão nas nossas mãos. Mas às vezes a gente ainda não está conseguindo usar toda a carga de energia dessas ferramentas. Nós temos excelentes ferramentas públicas. Estamos usando a sua máxima. Se eu fico alicerçado na fala, minha escola está velha, está ruim, já pedi para o governo melhorar, mas continua do mesmo jeito, não melhorou, e aí eu passo o ano todo fazendo essa reclamação até que o governo tem que fazer. Isso é óbvio, tem que encontrar formas de documentar isso e mostrar, olha, está desse jeito, a gente poderia ter mais resultados para melhorar, mas a estrutura também conta, sim. Mas além desse detalhe da estrutura física, a minha estrutura emocional, como professor, como servidor, está predisposta a colaborar com transformação estratégica, customizada, organizada, para que os alunos possam receber cada vez mais conhecimento e poder usar. Por exemplo, a estrutura física a gente não consegue resolver de imediato. A estrutura da família a gente não consegue resolver também de forma imediata. Aí cabe, enquanto gestor de sala de aula, enquanto gestor da estrutura da escola, observar que já que não consegue ainda mexer de forma imediata para essas situações, pensa globalmente, age localmente, usa as ferramentas que estão próximas. E eu digo que isso é funcional, isso funciona. Isso funciona. E essa energia que a gente pega só de reclamar, eu não sei se alguém que está assistindo aí tem crença ou tem descrença, mas a gente que acredita num ser maior, acredita em Deus, se a gente reclama, a gente perde a oportunidade de receber. A gente tem que fazer as nossas reclamações pontuadas, documentadas, mostrar por que não está funcionando e o que pode funcionar a partir de uma premissa de uma organização. Porque reclamar por reclamar. Eu estava reclamando por reclamar. E quando eu compartilhar com vocês uma experiência, e os documentos oficiais já dizem muito, mas às vezes a gente, por falta de conhecimento, de maturidade e propriedade, acaba falando coisas que não deve, né? O meu discurso durante algum tempo trabalhando, olhando a escola, eu falei, a escola, vou focar aqui para a educação infantil. Muitos sabem que essa é a minha bandeira, porque eu acredito que a educação infantil ela é a base. Porque quando a gente trabalha desde o acolhimento na educação infantil, a gente vai trabalhando coordenação motora fina, coordenação motora grossa, vai chegando no primeiro ano, vai tendo mais incentivos, não para trabalhar na questão da coordenação motora, mas para preservar o que já foi aprendido na educação infantil. Aí eu volto para o ponto da educação infantil, de como ela é importante numa estrutura, de como ela é o alicerce, de como ela é transformadora. Olha a partir daquela base, desde o acolhimento, né? Quem não se sente bem num lugar que é bem acolhido? Aí a gente olha, a educação infantil não tem parquinho. Aí você pede, faz as demandas, solicitações várias e não consegue. Mesmo assim não consegue. A educação infantil não tem os brinquedos. Mas o que a gente pode fazer? Vamos usar as ferramentas um pouco não é dar jeitinho, não. A gente vai continuar documentando aquilo que precisa ser entregue de forma ao poder público para que resolva situações
das carências que podem facilitar o nosso trabalho. Mas olhando de forma sistematizada, que eu estou trabalhando nesse espaço, o que eu posso ofertar de melhor? Às vezes a gente trabalha com a estrutura física mínima possível, mas a gente não pode usar dessas prerrogativas sempre de dizer, chegar no final do ano, eu não trabalhei porque... Todo mundo, eu creio que quem está em sala de aula, que eu já falei várias vezes e defendo essa tese, quem está em sala de aula é impossível ficar sem trabalhar. Né? E nós? O que nós estamos querendo fazer com a educação da nossa escola, do nosso bairro, da nossa comunidade? O que nós estamos fazendo com a educação da nossa regional de ensino? O que nós estamos fazendo com a educação do nosso Distrito Federal? O que nós estamos fazendo? Estamos dando o melhor? Eu tenho cobrado isso de mim. Às vezes alguém pode falar, mas está falando a partir dos outros. Não, estou falando a partir de mim. Eu tenho me cobrado para que eu conheça mais. Eu vou mencionar Fabrício aqui de novo. E Mara, também uma amiga muito querida, tem falado isso para mim, Valdo. Pesquisa mais, estuda mais, isso é bom. Porque são pessoas também que estão estudando, que estão experimentando outras visualizações do universo, e eu creio que do universo em específico, o universo escolar, e às vezes a gente deixa de se oportunizar para conhecer isso, se oportunizar para conhecer tudo aquilo que a gente pode potencializar dentro do nosso trabalho. E era um pouco mais sobre isso que eu queria falar, que eu quis falar para cada um de vocês. Vou finalizando essa live de hoje com a garganta um pouco afetada. Amanhã nós vamos ter a participação, vai ser um pouco mais cedo, eu vou publicizar um pouco mais cedo, provavelmente depois das 18 horas, das 18 até as 20 horas, com a participação de uma professora, professora mestra, que é biblioteconomista e que também lidera uma sala de aula com muita maestria, não vou dizer certa, que seria medíocre eu dizer isso. Aí a Ciara vai dar uma palavrinha para a gente amanhã, mas algo também ainda nada muito formatado. Então a gente discutiu muito, falando de gestão escolar em específico, da visão sistêmica, e vamos procurar conhecer todas as ferramentas que tem nas nossas mãos. Vamos fomentar tudo isso, as nossas necessidades, a partir das ferramentas que a gente tem. Já que a gente não consegue mudar a estrutura ainda física, a gente vai documentando, mas a gente vai então dando uma outra característica. Não é jeitinho, lembra bem, isso não é jeitinho. Mas não ficar trabalhando isolado. Quando a gente trabalha isolado, a gente cansa mais, sofre mais, perde qualidade de vida, reclama mais, fica mais intoxicado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fica muito abalado. O que cabe a gente? Fazer parcerias, observar os ditames da instituição a qual nós estamos imbuídos e como nós podemos colaborar para que aquela estrutura funcione de forma adequada. Eu olho muito para o lugar onde eu vou, eu procuro conhecer antes quem são as pessoas que lá trabalham, o que elas fazem, como elas se comportam, como são os setores daquele lugar, quais são as atribuições de cada setor. Eu tenho feito muito essa releitura, porque é muito importante a gente saber disso, porque a gente vai saber com quem a gente vai lidar para poder ajudar, para poder aprender também. Porque as pessoas que estão lá, elas não estão ocas e vazias. Elas têm já todo um trabalho organizado que só vai aperfeiçoar. E um detalhe importantíssimo, ao chegar na estrutura que você for, tem muita coisa para mudar, para melhorar, sim. Pode às vezes não concordar com isso, com aquilo, mas logo de imediato a gente chegar de impacto, eu vou virar de cabeça para baixo. Não creio que é assim que as coisas funcionam, porque a gente lida com o técnico e a gente lida com o humano, respeitando a diversidade e a singularidade de cada um. Conhecer o espaço de forma sistêmica, vocês vão observar, até no Google mesmo, daqui a pouquinho, depois da live, não desliga agora não, viu? Daqui a pouquinho, estou quase finalizando. Mas conheça um pouco da visão sistêmica educacional, gestão escolar e como é que você pode também contribuir para o espaço educacional, seja de forma
pequena ou de forma mínima, de alguma forma você tem muito para oferecer. Nós temos muito para oferecer. Eu acredito muito que o DF vai entrar agora por uma releitura de uma transformação pedagógica, porque as ferramentas nós temos. Para uns funcionam, para outros não funcionam, e isso é perceptível. Os resultados estão aí, não é uma fala solta minha. A gente vai olhar pelos resultados. Eu acredito no potencial imenso que tem uma escola, que tem uma regional de ensino, que tem uma secretaria de educação, que tem o Ministério da Educação. Eu acredito, isso eu estou falando de forma macro também, de forma menor, de forma maior, o potencial imenso que tem a nossa estrutura educacional de melhorar a jornada. Ah, Ivaldo, mas tá bom. Não, não tá bom. Muito está sendo feito, muita gente tá cansada e não está vendo o resultado. E nós vamos ver resultados a partir de... A gente já trabalhou com muitos outros métodos, muitos outros estilos de projetos e afins. O que a gente está precisando agora é ter uma visão sistematizada para onde nós queremos ir. Queremos melhoria, não é isso? Eu quero melhoria, você quer melhoria, nós queremos melhoria. E como é que nós vamos trabalhar? Para onde nós vamos seguir? Quais as ferramentas nós vamos utilizar? Porque ninguém pode ir para uma guerra desarmado. Então nós vamos nos munir com todas as armas que nos forem ofertadas para esse grande impacto que vamos passar. E o primeiro passo já foi dado, que é eu querer conhecer, você querer conhecer e aprofundar dessas temáticas que tem por aí, seja do IDEB, seja do como é fomentadas as necessidades do país pelo Banco Mundial, seja conhecendo a gestão escolar, seja conhecendo o que é a função de cada um e o que está por trás de uma visão sistêmica de uma organização. Ela está organizada simplesmente para ter algo lá em cima e não dar resultado, ou ela está preocupada e o resultado não é cobrança desalinhada. O resultado ele perpassa por um feedback que você olha e depois dá o retorno para o profissional, dá o retorno para aquele espaço. Olha, a gente foi bem aqui, mas a gente poderia ainda melhorar aqui. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito no nosso potencial. Peço desculpas por algumas falas, talvez mal interpretadas ou incompreendidas, mas eu estou acreditando de que vem muita coisa boa por aí. Se tínhamos coisa boa, vamos ter mais ainda. E o mundo não para, né? As estratégias de trabalho não param, ninguém está parado aí dentro da sua sala de aula, na sua zona de conforto, mas tudo que nós queremos, eu falo isso como professor. Eu estou em uma gestão de uma escola como vice-diretor, mas meu concurso é professor de educação básica, então, para trabalhar da educação infantil até o 5º ano. E estou à disposição para trabalhar, para fazer o bem, para colaborar com que as instituições funcionem da melhor forma possível. Pode contar comigo. Você tem o meu apoio e a gente vai partilhando juntos. Juntos é muito mais fácil. Trabalhar sozinho é muito ruim. Eu tenho muita dificuldade Tem alguns momentos que a gente precisa de estar sozinho para poder ter uma reflexão de alguma coisa. Mas estar sozinho dentro desse sistema, dentro da educação, não é bom. Porque as partilhas não acontecem e as transformações elas ficam ocas, vazias e sem gosto, não tem o viés do sabor do transformar. Tá bom? Muito obrigado pela partilha de hoje, obrigado por estarem aqui no canal. Mais uma vez eu digo, não consegui fazer a transmissão ainda pelo YouTube, até fiz a tentativa de integração das duas plataformas, mas não foi, infelizmente não foi possível. Eu vou encontrar uma outra alternativa, a gente sempre descobre, tá bom? Muito obrigado, boa noite, e a gente vai se encontrar com a nossa amiga Yaciara amanhã. Eu estou só definindo um horário com ela, que provavelmente vai ser um horário mais cedo do que esse,
Esse eu quis partilhar porque tinha mais pessoas que iriam estar em casa e visualizar e partilhar um pouco sobre isso. Então, vamos refletir, não é só refletir como o reflexo do sol que bate no espelho e vai, não. Mas vamos refletir sobre esses pontos, para que vocês me ensinem também muita coisa, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Tenho 11 anos praticamente de Secretaria de Educação, como servidor público aqui no DF. Tenho muita coisa para aprender, para partilhar, para a gente se juntar. E uma fala que eu não concluí é de que quando chegar na instituição a qual você for, não chegue já jogando tudo. Olha, tem um monte de ideia. Procure conversar com o gestor. Converse com o gestor antes, conheça o espaço, fale para ele das suas ideias, pergunte para ele como é o trabalho daquela instituição e que você está ali para colaborar com aquele espaço. Tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe e eu espero encontrar vocês pessoalmente em muitos outros espaços por aí. Aí aqui a gente vai nas estratégias de finalização de vídeo.